Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que a graça e a paz de Deus esteja guardando vossos pensamentos e vossos corações. Nos reunimos aqui para fazer menção do nome daquele que é digno. Esperar só a movimentação. Amém? Quem estava no culto aqui na semana passada? Glória a Deus. A direção que o Senhor deu à pastora Madelon, hoje está falando conosco sobre identidade. A identidade nos remete à geração, à filiação daquilo que nós nascemos. E nós, irmãos, nós nascemos da origem de Cristo, por Cristo e para Cristo. Esse é o nosso nascimento. Mas no nascimento, da primeira forma que aconteceu aqui da criação, que foi dado com o Senhor, do Adão, algo aconteceu ali que nós viemos nascendo, né, já com essa deformação do pecado, da desobediência que entrou. Aí foi necessário, né, dentro do plano de Deus, ele preparar algo para um novo nascimento, para nos levar de volta à nossa identidade. E foi isso que aconteceu quando a Fátima ela falou aqui sobre a ceia. Esse sangue que foi vertido, esse sangue de uma nova aliança, do novo tempo, um novo testemunho, que a gente já conhece muito bem, nós temos que ler essa palavra e nós temos que interagir com o texto. Porque esse sangue nos fez de volta para o eterno, o Criador de todas as coisas, nosso Abba, nosso Pai, nos fez filhos de Deus. Então nós somos isso. Filhos de Deus. E como filho de Deus, nós somos também comprados pelo sangue o reino dele na terra. Não somos aquele império que o inimigo foi tentar Jesus no deserto e ofereceu para ele as coisas dessa terra, as riquezas, todas as coisas, todos os governos. Não foi isso. O reino é diferente de império. E dentro desse sangue também nos fez de volta para o Senhor aquilo que é chamado sacerdócio. Sacerdócio santo, real. Quem crê nessa palavra, que foi escrito? Então assim, vamos ler lá em Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 a 7. Foi a palavra que a pastora Madelon, na semana passada, ela trouxe para nós. Porque essa carta aqui, ela nos mostra um grande plano eterno, um grande propósito do Senhor. Diz assim no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a sua benevolência de sua vontade, para louvor de sua glória,
graças à qual nos outorgou, nos aprovou, nos aceitou gratuitamente em Cristo o amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Amém, irmão? Aquele que não leu no texto, pode abrir no seu celular. E se quiser marcar, nós temos aqui algo que eu separei. As bênçãos espirituais, elas não são as bênçãos das regiões celestiais. Elas são as bênçãos nas regiões celestiais. O que me leva a entender que a bênção que eu preciso está em Cristo. Naquele que está assentado à destra de Deus. Que orou por mim e orou por você para que o Pai não nos tirasse da terra, mas que nós pudéssemos estar com Ele aonde Ele estivesse. E aonde que Ele está agora? Nas regiões celestiais. Então a nossa bênção está em Cristo. Não são coisas terrenas. Que a traça vem, corrói, o ladrão quer roubar, né? Você não tem sossego, ainda mais nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Amém? Então, foi o próprio Deus que nos escolheu nele. E ele, no seu amor, que é o Filho, que é o Cristo, o verdadeiro amor. Cristo é o verdadeiro amor. Cristo é o Filho de Deus. E é nele que nós fomos criados, à imagem e semelhança. Então, como foi perdido, dentro dessa natureza que nós fomos crescendo, que veio de Adão e nos trouxe até aqui, onde muitas coisas aconteceram no Antigo Testamento, nós temos isso ainda, uma natureza carnal. E que essa natureza, por muitas vezes eu achei que se eu orasse, jejuasse, ela ia desaparecer. Mas não é isso que está escrito na palavra. Ela não vai desaparecer. Eu vou continuar tendo essa natureza de carne e sangue, porque eu nasci da minha mãezinha que está ali. Ó. Eu vim, né, do sêmen do meu pai, passou pela minha mãezinha, da barriguinha dela, e nasceu eu. Esse sepulcro caiado aqui, adâmico. Mas em Cristo, nós estamos buscando uma natureza de Cristo, e Ele já veio, irmão. Então, assim, essa palavra que a pastora Madelon trouxe semana passada, ela nos remete a nós estarmos entrando de novo no entendimento para que nós venhamos estar sendo restaurados, né, reconfigurados, regenerados pelas águas do Espírito, da palavra, né, e pelo Espírito Santo, sendo transformado de glória em glória nesse novo nascimento. E nós precisamos alcançar mais do que nunca nesse tempo que nós estamos vivendo esse entendimento, para não ficarmos abatidos sobre as coisas que estão se formatando à nossa frente, onde as nossas preocupações muitas vezes nos distraem naquilo que devemos procurar em Cristo e nos devemos nos tornar nele. Eu tenho que conseguir me tornar algo em Cristo. A imagem e semelhança que foi perdida através da desobediência lá no jardim que Deus criou e colocou o homem. Não posso mais ficar me escondendo do Senhor com folha de figueira, com medo, quando Ele chega até a mim, porque o Senhor, Ele tem passado pela terra e tem ido de encontro àqueles filhos, porque Ele não quer perder nenhum de nós. Ele quer nos levar de volta. E ao mesmo tempo, tem a nossa natureza adâmica ainda, carnal, porque quem nascido da carne é o quê? É carne. Então quem foi nascido da carne aqui? Então você continua sendo carne. Não vai deixar de ser. Mas tem alguém que veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo, para transformar essa natureza. Então, quem que eu estou alimentando mais que está militando, né, contra a minha carne? Eu estou alimentando o Espírito, eu estou alimentando a minha vontade, o meu querer, a minha razão, meu coração enganoso, as minhas ambições.
aquilo que se tornaram necessidade. É nisso que nós temos que parar para pensar nesse tempo. É de grande importância que a gente não fique mais aprisionado ainda nesse entendimento de coisas que nos cercam, mais notícias. Porque tudo que vai acontecer está no controle do nosso Abba, do nosso Pai. Está se formatando guerras? Tá, porque está escrito. Deus está no controle de todas as coisas. O que nós precisamos então é nós buscarmos aquele que é o Shalom. Quem é o nosso Shalom? O Cristo. Ele é a nossa paz. Então eu buscando o Cristo, a paz que excede todo entendimento, guardo o meu coração sobre tudo isso, as más notícias, as coisas que entram pelos meus ouvidos, né, que são entradas, que passam pela minha mente, que quer parar no meu coração, criar uma semente. Mas se meu coração estiver guardado e estiver habitado pelo Espírito Santo, isso não vai me ofender, isso não vai me fazer mal. Porque Ele mesmo vai estar guardando e me poupando de todas essas coisas. E eu vou viver uma alegria no Espírito Santo, que é o reino de Deus em mim. E quem mais aqui? Vamos entendendo? Só tem um jeito de a gente conseguir passar por esse tempo que se formata à nossa frente. É com Ele. É com a paternidade, é com a eternidade, é com Cristo, sendo cada dia mais gerado dentro de mim, dentro de cada um de nós. Cristo em nós é a esperança. Não tem outra coisa. Não tem benefício de governo, não tem nada. Não tem aumento de salário, não tem nada. É Cristo em nós que é a esperança de uma glória eterna. É Cristo. É Ele. Sem Ele não adianta. A gente vê coisas acontecendo, a gente vê gente morando, conquistando tantas coisas, se jogando de janela, se suicidando, porque não tem o Cristo. Será que é para lá que eu quero ir também? Conquistar tantas coisas na terra e perder a eternidade, a paz que excede todo entendimento, a habitação e o governo do Espírito Santo dentro de mim? É isso que eu tenho que buscar. A habitação do meu Senhor. O Espírito Santo é que vai me ajudar em tudo aquilo que eu preciso. Então eu não posso abrir mão daquele que foi enviado. Porque Jesus já veio, Ele já cumpriu a missão. Ele já derramou o sangue da aliança. E Ele falou: eu vou voltar para o Pai, eu vou rogar ao Pai para que Ele vos dê o Espírito Santo. E o Espírito Santo já veio? Já veio. O Espírito Santo já está na terra. O Espírito Santo está aqui agora. Mas Ele quer tomar a tua vida por um governo de uma forma que Ele abra teus olhos do teu entendimento, que Ele entre no teu coração, comece a arrancar lá de dentro, desarregar tudo aquilo que é a raiz de ofensa, amargura, tristeza, decepção, tudo aquilo que vai acumulando dentro de você, que se torna uma barreira dentro de você, que Ele não pode habitar. Mas o que a gente está falando aqui agora é uma chave para você se render a Ele, ao Espírito Santo. Não tenta mais fazer nada, sair daqui por uma semana onde os problemas vão estar te esperando. Não é porque você veio no culto hoje aqui que chega lá amanhã está tudo resolvido. Você veio aqui para que o teu entendimento e a tua alegria esteja no Senhor. Que você venha estar com Ele, Ele entrar e Ele te ajudar a permanecer em Cristo e Ele ser aquele que vai caminhar contigo, te sustentando pela destra da justiça e te conduzindo em todas as coisas, guardando o seu coração. Porque é necessário que a gente venha nascer de novo. Quem entendeu até aqui? Então feche seus olhos e bota a mão na sua cabeça. Amado e precioso Espírito Santo, Senhor, como nós somos dependentes da manifestação da Tua presença. Senhor, perdoa. Senhor, perdoa todas as vezes, Senhor, que nós, Senhor, acordamos de uma maneira, Senhor, esquecendo que Tu és Deus que está conosco.
e tentamos sair para o nosso dia a dia, resolver todas as causas que se formam à nossa frente, no nosso dia a dia, sem a tua presença, sem chamar o Senhor para estar conosco, porque ainda não conseguimos entrar num lugar de identidade que está no Cristo, que está na eternidade, na paternidade do Abba. Mas nós hoje estamos aqui, Senhor, e nós te pedimos, abre os olhos do nosso entendimento. Abre os olhos do nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração, abre os olhos espirituais, Senhor, para que nós possamos ver que o Abba, o eterno Criador, está no controle de todas as coisas, e que Cristo é por nós, que a destra do Senhor é que nos sustenta, e que é o Senhor que é a nossa resposta. Espírito Santo, que o Senhor possa, Senhor, nos batizar com entendimento, para termos uma vida de comunhão com o Senhor, e a cada dia mais, Senhor, fazer queimar em nós, Senhor, essa fome, essa sede, de buscar a resposta que está na Tua Palavra, de buscar a resposta que nós só vamos encontrar no Senhor, onde nenhuma estratégia que nós vamos fazer, Senhor, vai ser sem a Sua orientação. Faz mais uma vez, Espírito Santo, na remissão dos nossos pecados, pelo sangue de Jesus Cristo, perdoando as nossas falhas, nossos erros, transgressões, diante de Deus, diante dos homens. Senhor, não passe de nós a Tua presença, não te alongue de nós, ó Deus. Mas, Senhor, cria hoje em nós um coração puro, um coração lavado, regenerado, para a santificação, vivificação, transformando a cada dia mais e mais, nos constrangendo pelo amor que é derramado pelo Senhor no coração de cada um de nós, para nós crescermos em graça, em sabedoria, em entendimento, diante de Deus e diante dos homens, para nos tornarmos em Cristo a resposta que a humanidade está aguardando, que a criação está aguardando aqui nesse tempo, Senhor. Nós precisamos entrar nesse lugar, por isso pedimos perdão, perdoa. Falhamos em te dar toda a honra, toda a obediência, na vontade de crescer, na vontade de fazer, na vontade de Deus de praticar, na vontade de servir, Senhor. Acabamos, Deus, por deixar o Senhor de lado e fazermos do jeito que nós aprendemos. Mas hoje, Senhor, pelo Senhor em nós queremos entrar em um novo ciclo de nascimento, gerados, Senhor, pelo Senhor, transformados de glória em glória, de uma maneira que nós possamos sentir, Senhor, que o Senhor está nos constrangendo e militando contra a nossa vontade da nossa carne, essa natureza humana que carregamos, Senhor. Nos leva a alimentar mais, Deus, a busca pela Tua presença, para que o Senhor venha nos encher e nós vamos ser filhos, reino, sacerdote, cheios do Espírito Santo, Senhor. Sobre todo esse vinho que traz contenda, oh Deus, nós precisamos de Ti, Senhor, na Tua misericórdia. Nós te pedimos. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre esse Senhor, que nós vamos voltar, irmãos, a sermos imagem e semelhança dele, de Cristo. Ninguém vai ser imagem e semelhança do Hudson, ninguém vai ser imagem e semelhança de pastor Júlio, pastora Madelon, nem de nossos pais geracionais, nem de nossa mãe. Mas nós vamos voltar com entendimento à origem, desse nascimento, desse crescimento, e vamos nos tornar imagem e semelhança do Senhor novamente. Esse é o propósito. Essa é a graça maravilhosa de Cristo. Esse é o dom de Deus. É por isso que o Espírito Santo está habitando em nós. Amém? E na carta de João, no Evangelho, inspirado pelo Espírito Santo a João, no capítulo 1, eu vou percorrer rápido falando, mas quem quiser ir abrindo, já para lá, né, em João 3, e nós vamos parar ali.
Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Nele, o Cristo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A palavra de Deus é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra, a saber, Cristo, estava no mundo, estava no mundo e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam deles o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Amém? Então o que Cristo já fez, aquele que crê no nome do Senhor, crer no nome não é só saber quem é Jesus. Quando a Bíblia diz crer e ouvir, é obedecer. Então assim, obedece o que está aqui, entenda quem é o Cristo e se submete a Ele. Porque aquele que crê vai ser dado o direito de ser chamado de filho. É a identidade que a pastora Madelon falou lá em Efésios. Porque nessa identidade ele fez o quê? Ele nos selou com o Espírito Santo. Ele nos predestinou. Ele fez todas as coisas. Já está tudo pronto, irmão. Só falta você, com o seu entendimento, buscar esse lugar em Cristo. Eu não posso buscar por você. Eu só posso te orientar, te ensinar como é que chega num lugar. Mas é você que tem que ir. Eu não posso ir por você. E quando a gente voltar aqui com esse entendimento que você vai entrar nessa semana todinha, buscando esse entendimento no Senhor, você já vai chegar aqui com essa identidade de filho, entendendo o que é, e quando a palavra estiver sendo ministrada, você vai conseguir entender mais rápido, isso vai gerar fogo dentro do teu coração, e vai vir uma fome, uma sede de cada vez mais estar aqui. Aí nunca mais você vai chegar aqui para ouvir um culto de domingo, você vai vir para participar, porque o culto não é feito para você ouvir a palavra, o culto é feito para você vir cultuar o Senhor. Então você vai vir aqui para cultuar Ele, não para você pedir uma bênção para segunda-feira de uma causa que está retida. Porque muitas vezes Deus vai segurar essa causa mesmo até que você entenda. E Ele é justo juiz, Ele é advogado fiel, Ele é promotor de justiça. Ele é tudo que a gente precisa, irmão. A gente não precisa de mais ninguém. Podia acabar com tudo. STJ, STF, Senado, essas porcarias todas não servem para nada. Podia acabar com tudo. Mas Cristo, Ele vai vir porque o Supremo Tribunal, acima de todo e tudo, da criação é dele. Ele que julga nossas causas e nos dá vitória contra os nossos adversários. Não tem outro, irmão. Não tem aonde você recorrer. Mas sabe o que acontece? Você fica procurando ajuda no irmão pode me ajudar nisso, pode me ajudar nisso, esquece. E aquele que é Jireh, teu provedor, ele pode suprir a tua necessidade básica de cada dia. Porque ele é Jireh, irmão. No deserto que não tinha nada, ele fez nascer. Não tinha água, e a água brotou da rocha. Eles queriam comer carne, desceu codornizes. Quem crê nisso que está escrito? Mas se você crê que aconteceu, por que você não crê que pode acontecer na sua vida? Por que você fica procurando os seus meios de fazer as coisas? Entra, se rende a Ele. Ele vai te dar a orientação de como vai fazer. Porque nós somos filhos. Aos quais nasceram do sangue. Não foi da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Foi Ele que nos escolheu primeiro. De vir, de enviar o Filho. João 3,16. Porque Ele tanto amou e enviou. E Ele se despojou da sua glória. E se fez carne e habitou entre nós. A palavra, a luz. E Ele veio e fez todas as coisas. Para que eu me tornasse de novo. Estivesse religado com a eternidade, com a paternidade, com Deus, o Criador, a origem de tudo. O qual não tem nada fora dele. Se eu já entendi isso aqui, por que ainda não fui buscar esse lugar? Por que eu não busco isso?
Por que eu fico perdendo tempo com picuinha, marido com esposa com marido, pais com filho, filho com pais, e fica no culto pedindo para Deus resolver o problema que é você que tem que resolver? Deus não vai resolver nada disso não, irmão. Isso aí é coisa tua, é obra da carne, você que tem que resolver. Você só tem que aprender como? Com Ele. Com a palavra. Toda a orientação está aqui. Pega o livro de Provérbios, lê um por dia. Você vai ter um mês de 31 dias. Todo dia você vai aprender uma orientação de como deve. Até para ser fiador, até para levar a causa nas tudo. Tudo ensina na palavra de Deus. E a gente fica buscando fazer do nosso jeito. Tem aqui o manual da vida eterna para a gente entrar e a gente não quer usar isso. A gente não quer ler, irmão. A gente não quer se submeter. Quer esperar ter uma conferência de batalha espiritual porque alguém estudou, vai falar para você. Mas a tua vida está em guerra e você acha que na conferência, no estudo vai ser o suficiente. Não vai, irmão. O que a gente faz aqui é falar para vocês um caminho para vocês entrarem, para conseguir chegar lá e combater o bom combate. Para ter uma vida de santificação diante de Deus. Amém? Por quê? Aquele que é a vida, ele já veio. E ele quer entrar na sua vida, porque ele é aquela pessoa que hoje, nessa ceia, quer glorificar. Hoje é o dia da Páscoa. É o dia do Cordeiro Pascal, que o Senhor preparou para nós. É um momento de comermos do corpo de Cristo, bebermos desse sangue precioso, esse sangue da aliança. Bem, aquele que não comer do corpo e não beber do sangue não tem parte com ele. Ele é o pão vivo que veio do céu. O pão é a carne de Cristo. Todas as vezes que nós vamos fazer isso, está escrito: fazer em memória de mim. De quem? Não, fazer em memória dele. Quantas vezes eu vou fazer? Todas as vezes. Meu irmão, vamos fazer uma pergunta ali na entrada. Tem algum problema? Nenhum. Se for participar de outro culto e estar fazendo em memória dele, pode ser, irmão. Porque não diz a quantidade. Só diz que todas as vezes que o fizeres de fazer em memória dele, proclamando a morte do Cristo, do Messias, do Senhor que veio, com essa missão de se entregar até a morte, morte de cruz. Se entregou até a morte, já está tudo pronto. Já está consumado. Por isso que ele veio, e ele veio para provocar alguma coisa. Então ele entrou, subiu até Jerusalém, capítulo 2, versículo 14. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, cambistas, assentados negociando. O Senhor fez um chicote de cordas, expulsou-os todo do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou tudo pelo chão. O dinheiro do cambista virou as mesas. E disse a esses teólogos, essas pessoas que só estudam a letra, os fariseus, os detentores da Torá e do Antigo Testamento. Ele foi lá para confrontar isso. Disse aos que o vendiam, todos isso faziam como mercenários da casa do Senhor. Tirai essas coisas daqui. Não façais da casa do meu pai casa de comércio. Então seus discípulos, aqueles que andam com Cristo, que participam, que veem os milagres, que ouvem a instrução, que absorvem, que obedecem, lembraram do que ele estava fazendo, porque ele disse: o zelo pela tua casa me consumirá. Aqui está escrito que os discípulos lembraram daquilo que estava acontecendo, o que o Cristo estava fazendo. E nós estamos lembrando do que está escrito, daquilo que o Cristo está fazendo hoje em dia, e nós achamos que estamos em guerra, que vamos orar e que tudo vai cessar, que a gente vai ter uma vida de bonança. Não vai ser assim, irmão. Não é desse jeito.
Existe algo que tem que acontecer na terra através da igreja de Cristo, através de mim e de você. E nesse tempo está ansiando que a gente se levante, que a gente faça, obedeça, proclame, né, e diga. Senão, aquilo que não é de Cristo, é do império das trevas, ele vai continuar avançando. Ah, mas se meu povo se entender, que se chama pelo meu nome, se levantar, e orar, e se humilhar, e se arrepender diante de mim, eu vou se arrepender dos seus maus caminhos da igreja, que não tem entendido, que não tem feito aquilo que é para fazer. Se arrepender, eu vou ouvir do céu, e vou vir e vou sarar a terra que está ferida. Porque está escrito. Quem crê no que está escrito? Então vamos praticar. Vamos ajudar um ou outro. Vamos praticar, pastor Júlio. Vamos preparar esses momentos para a igreja, juntos, se levantar e fazer o que tem que ser feito. Amém? Os judeus contestaram, dizendo: que sinal de autoridade nos mostra para agir dessa maneira? E Jesus lhe respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi construído esse templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. O que Jesus estava fazendo aqui, irmãos? Ele estava provocando alguma coisa. Ele estava indo de encontro àquilo que aconteceu lá atrás, dentro da palavra todinha que está lá em Esdras, que a gente vai ler aqui. Porque havia um decreto, e ele falou: vou lá provocar esses fariseus dentro do templo, porque estão fazendo da minha casa casa de comércio. São igrejas que estão enriquecendo, são igrejas que estão, líderes estão ficando, né, cheios de luxo, de tantas coisas, mas o reino não está sendo ensinado e as pessoas não estão sendo transformadas na imagem do Cristo verdadeiro. É fake news. É o que Jesus está fazendo aqui. E ele foi lá provocar. E ele falou: destruir esse templo. Ele foi mexer aonde que ele foi mexer? Aonde havia um decreto que não poderia mexer. Não poderia mexer no templo, irmão. Vamos ler lá onde está esse decreto. Esdras 6, versículo 11 e 12. Se alguma pessoa desobedecer ou alterar esse decreto, que se arranque uma viga de sua própria casa, e tal transgressor seja empanado nela, e seja a sua casa transformada em um monte de escombros, e que Deus, que fez seu nome ali habitar, aniquile qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar essas determinações, ou para destruir esta casa de Deus de Jerusalém. Jesus não foi lá só por causa do comércio. Jesus já estava preparando, né, mexendo em todas as coisas para entrar naquela via crucis. Por causa de mim e de você, faz parte de tudo do plano eterno. Ele só estava obedecendo às orientações do Pai, que veio através do Espírito, que já estava dentro dele. Quando ele foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista, para cumprir toda a lei, foi ele que foi lá e João Batista batizou ele. Amém? Então dali para cá ele já começou a preparar todas as coisas. Por isso que a gente está trazendo essa palavra de volta. A pastora Madelon começou. Eu estou tentando trazer algo para vocês aqui, para um novo nascimento que a gente precisa entrar. Porque a gente não pode estar com a nossa fé firmada numa fé intelectual, uma fé emocional. Irmãos, a gente fez umas perguntas numa consagração que eu fui. Me conta umas bênçãos que Deus falou. Ninguém falou da bênção das regiões, nas regiões celestiais, irmão. Só falou da fé intelectual. Só falou da fé que você conseguiu as coisas. De uma fé de um milagre, de uma pessoa que foi curada. Onde teu emocional estava abalado, mas o milagre aconteceu. Falou de uma fé que está em Lucas 18, quando uma viúva que orava, intercedia, fazia parte do grupo de oração, fazia. Mas o juiz, que era iníquo, julgou a casal dela porque estava sendo importunado, e ela estava reclamando: me dá vitória contra o adversário.
Aí Deus viu do céu, ele falou assim, ó, a justiça vai ser feita, não vai demorar não, creia. Mas quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé na terra? A fé no Filho do Homem, irmão, não é uma fé intelectual, não é uma fé emocional, porque você conquistou coisas da terra. Isso não é fé. Isso só faz eu crer que aquele que sabe das minhas necessidades, ele agirei isso. Só até aí, irmão. Mas a tua fé não pode continuar voltada nisso. A minha fé não pode continuar nisso. Eu quero e eu vou buscar esse lugar com o Senhor, de um crescimento e maturidade para me tornar nele. Porque eu fiquei com medo, irmão. Fiquei com medo quando eu li, sabe aonde? Lá no Mateus, quando Jesus ele vem no monte das bem-aventuranças, ele vai falando, né? 5, 6, 7. Quando chega lá no capítulo 7, eu encontrei ali um ministério de cura, um ministério de libertação, irmão. Que ele falou que ele não conhecia ninguém, que mandou todo mundo para o inferno. Apartai-vos de mim que eu não te conheço. Vai para o lago de fogo e enxofre, que está preparado para o diabo e seus anjos. Não está escrito em Mateus 7 isso? Quando eles perguntaram para o Senhor desse jeito assim, ó. Senhor, mas eu no teu nome eu curei. Ministério de cura. Tem ministério de cura acontecendo, se falando por aí? Não tem? Montão. Senhor, no teu nome nós libertamos. É? Ministério de libertação. Então, se isso, o Senhor, ele já falou assim, ó, eu vou voltar. Aí ele deu essa instrução. Cuidado com os dons que eu coloco sobre você e sobre aquilo que você vai fazer. Porque se você não entrar no entendimento de identidade, do novo crescimento e se tornar em mim, você só vai fazer. Isso não te leva para a eternidade. Eu fiquei com medo quando eu li. Entendemos até aqui que o Senhor Jesus estava provocando os fariseus. 46 anos, ele estava falando dele. E ele foi e se entregou. Porque ele mexeu exatamente o que queria acontecer com quem fizesse algo contra o tempo. Teria que arrancar uma viga da casa. Não era a casa do pai dele. A casa do pai dele é a casa dele. Amém? Ele ia ter que ser pregado nessa vida. E essa casa viraria escombros. E o que aconteceu? Exatamente como ele foi e provocou. E quebrou o decreto de Ciro e que foi construído através de Dario, que está lá nessa palavra. E ainda diz que se algum rei fizesse, e ele não é o rei, e ele não foi à cruz, não foi colocado lá, pelo zelo que ele tem pelas coisas do Senhor. Amém? João capítulo 3. Havia entre fariseus um homem chamado Nicodemos, membro de um supremo tribunal dos judeus. Ele procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, tu escutas o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode acontecer? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades.
Em verdade te asseguro que nós dizemos o que conhecemos, testemunhamos o que temos visto, contudo não acolheis nosso testemunho. Como eu posso falar de coisas celestiais se vós não compreendem as coisas que são da terra? Como é que o Senhor pode trazer uma revelação maior para cada um de nós que nos reunimos aqui como parte do corpo de Cristo? Se nós nos buscarmos um novo nascimento e temos o governo do Espírito Santo nos constrangendo com o amor todas as vezes que a minha carne começar a militar contra ele, como é que eu vou crescer, que eu vou amadurecer, como é que eu vou entender as coisas que são nas regiões celestiais que estão em Cristo? É isso que ele está falando aqui. Então assim, nós precisamos de quê? Nascer do alto. Nascer da água. Nós lemos lá no capítulo 1, da palavra de Deus, da luz que é a palavra, nos alimentar desta palavra. Porque ele mesmo, a gente não vai ler, mas lá no capítulo 4 ele vai dizer para aquela mulher do poço, o que ele falou para ela? Eu sou essa fonte. Eu sou o Messias. Se você beber de mim, não vai mais ter sede. E por que que a gente tem bebido de culto em culto, de conferência em conferência, tem feito tantas coisas e continuamos buscando essa fonte? Porque não entendemos ainda, não alcançamos uma metanoia, que temos que nos colocar num lugar e nascer de novo. Entendendo que nesse novo nascimento você vai ser um bebezinho, que vai crescer, vai ter ali alguém para te amparar nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas. Acho que daqui a pouco também você vai alcançar um nível de maturidade, aí vai ser levado pelo Espírito Santo ao Vale da Sombra da Morte, e do Vale da Sombra da Morte você vai, crescendo, vai amadurecendo, porque você está sendo forjado pelo caráter de Cristo, e depois ele vai preparar uma mesa diante dos adversários, porque você já está pronto para ser semelhante a Cristo e morrer pela causa da humanidade que está aguardando você nesse crescimento. É porque a gente entendeu errado, irmão. A gente entendeu que vai ficar orando, e o Senhor vai me ungir, e que meu adversário vai estar na minha frente. Eu falo, tá vendo aí? Tu não quis, eu estou aqui no meu irmão, estou me infartando de Cristo. Você é meu inimigo, tá vendo? Vai ter vitória. Amém? Isso tudo vai fazer parte daquilo que a gente está aprendendo, que é o crescimento, irmão. Então, assim, é necessário nascer das coisas que são do alto, nascer da água do Espírito. Se Nicodemos, que era mestre da lei, ele era do STJ, Supremo Tribunal dos Judeus. A STJ está aqui com porcaria, não vai para nada. O Supremo Tribunal dos Judeus, o cara tinha a palavra toda, conhecia tudo. Tudo. Da palavra. Foi perguntar com Jesus, Jesus falou uma coisinha das regiões celestiais. Pronto. Aí ele fala assim, ô Nicodemos, você acha que se você voltar, não vou usar Nicodemos, vou usar outro. Você acha que se voltar para o ventre da sua mãezinha e nascer de novo, vai adiantar alguma coisa? Você vai voltar para o mesmo ciclo adâmico e vai ficar repetindo essa história. Por isso você tem que nascer do alto. Tem que nascer no teu espírito de novo. Porque nós não somos esse corpo, nós somos espírito. Estamos dentro de um corpo. Foi soprado fôlego de vida e nos fez alma vivente. Então, porque nós viemos lá de esse Adão, nós somos alma vivente, mas nascendo do alto é aquele que veio, que vivifica, que traz vida, porque ele não nasceu da carne como nós nascemos. Então ele não é carne, ele teve o sangue de uma maneira original, que ele poderia entrar na terra dos viventes, porque ele deu a terra para os homens. Para ele entrar aqui legalmente, ele escolheu um ventre de uma virgem e veio aqui, mas foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não foi gerado pelo sangue de um pai, que o sangue que é purificado na próstata se torna um sêmen e é lançado dentro da mulher. Não foi assim que ele foi gerado.
Ele foi gerado do alto, do próprio Deus. Então nós temos que ser nascidos do alto agora com Ele, para que essa natureza que a gente carrega, adâmica, ela venha a ter sido abatida a cada dia mais. E a gente vai dando mais lugar para o Senhor, Ele vai crescendo dentro de nós. E a gente não vai ficar perdido nas ambições que a gente tem. Aí Nicodemos passou por esse processo todo aqui. Agora, vamos falar também daquilo que a gente está começando a entender. Nicodemos é uma pessoa que buscou o Senhor para conquistar as coisas ou só para buscar o entendimento? Ele foi no Senhor, no culto lá com o Senhor, de noite lá. E começou. Foi lá buscar o Cristo. Ele foi buscar por quê? Para ter uma vida regalada, cheia de bem, cheia de algumas coisas desse jeito. Como buscar essa resposta? Mas o que aconteceu com Nicodemos? Quando ele entendeu, ele começou a perseguir o Cristo, começou a ir atrás dele. E se você ver lá em João 19:39, vai falar que quando na crucificação ele foi lá e ele foi colocar juntamente com quem? Eu esqueci. Quem foi pegar o corpo de Cristo? Me ajuda aí, igreja. Quem? José de Arimateia. Ô, igreja, sabe tudo. Então ele foi lá, irmão, foi levar daquilo que ele tinha e foi ofertar para o corpo de Cristo que estava morto, irmão. E para o corpo de Cristo, que agora a gente está vendo que ele precisa ganhar vida, que a gente precisa profetizar, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor, profetizar o Espírito, para que ele venha dos quatro ventos, porque o vento sopra onde quer, e o vento venha e sopre, para que a igreja se levante. Cadê a igreja? Cadê o que nós temos que fazer? Continuamos aprisionados naquilo que nós precisamos do nosso dia a dia, irmão. Nós buscamos o Senhor para Ele resolver as nossas causas. E Ele continua falando, eu vou achar a fé na terra. Você aproveita e já pode preparar sua oferta aí no seu coração. Para você ter uma atitude igual nós fazemos também. Daquilo que Deus já tem te abençoado. Se você tem alguma coisa para dar, você já recebeu. E se você já tem, quem te deu primeiro? Você vai dar para receber, ou você dá porque já recebeu? Se você dá, porque já tem. Não por constrangimento, mas com coração voluntário. Não por tristeza, mas com alegria. Por quê? Para semear no corpo de Cristo que está morto, para que muitos outros possam entrar e ouvir a palavra do Senhor. E aprender como é que se faz para chegar no mundo. Bem? E para fechar, a gente precisa entender que Nicodemos não estava lendo a carta de João. Bem? Para mim agora está mais fácil. Eu já tenho o Espírito Santo, tenho a palavra aqui escrita. A gente também precisa entender e colocar na nossa mioleira é que a Bíblia ela não é escrita separada de capítulo, versículo. É uma coisa contínua. Por isso que eu comecei o 1, estou lá no capítulo 3, trazendo algumas coisas de um e de outro para a gente poder ir andando dentro de como foi escrito na forma original. Amém? Então, assim, eu entendendo que ele não estava lendo o Evangelho de João e que ele não tinha o Espírito Santo e que ele também não poderia entender o que Jesus estava falando. Mas como ele foi buscar, Jesus já estava mostrando para ele o que aconteceria. E ele continuou buscando ao Senhor para chegar até o final, com a oferta para o corpo. Então, eu posso entender que tem uma palavra que ele tinha que se apegar, porque se ele conhecia o Antigo Testamento, lá em Ezequiel 36:25 diz assim, ó, depois você lê ele todo na sua casa. Eu vou tirar só o versículo para a gente poder começar a finalizar.
Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Não tereis nenhum outro amor, somente o Cristo. Amém? Isso que eu acrescentei no final, tá? E vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Isso, essa palavra do profeta Ezequiel. Essa palavra que Deus tem para mim, aquilo que Ele quer fazer agora aqui, nessa noite de ceia. Isso tudo que a gente tem aprendido aqui. Porque nós já estamos sentados na mesa com o Senhor. Nós já estamos comendo do pão da palavra. E que essa palavra seja luz na sua mente, no seu entendimento. Porque a palavra é luz. A palavra é lâmpada para os meus pés. É luz que vai abrir, vai colocar com clareza todos os meus caminhos. Eu vou sair daqui com a palavra queimando dentro de mim. E quando eu vou para casa, eu vou dormir, vou acordar para mais um dia de labuta, de trabalho. E ela vai ser lâmpada para os meus pés, ela vai iluminar os meus caminhos. E eu não vou desviar nem para a esquerda, nem para a direita, nem vou cair em nenhuma armadilha, nem vou tropeçar em nenhuma pedra de Satanás que ele vai tentar contra mim. Porque eu tenho Cristo em mim, e Ele é a palavra, Ele é a minha luz. Então é assim que eu vou viver a partir de agora, amém? Eu vou. Quem vai comigo? Vamos continuar perseverantes, porque eu creio que Deus está trazendo algo nesta noite que começou na semana passada. Algo já aconteceu que rompeu aqui nesse ambiente. E vai haver crescimento. Vai haver fome, vai haver sede. Cristo está mexendo. O Senhor vai derramar o Espírito e vai dar a cada um de nós um coração novo, um espírito novo, um coração de carne. É necessário que você receba essa palavra. É necessário que você pegue essa palavra, chegue em casa e se ajoelhe diante de Deus. Abra lá em Ezequiel 36, 25. Senhor, tinha um cara maluco lá no púlpito hoje. Ele fala meio alto. Ele é meio assim, parece que ele está brigando com a gente. Mas eu quero isso que está escrito aqui, porque eu entendi que eu tenho que nascer de novo. Eu quero, Senhor. E eu não vou parar de te buscar, não vou parar de orar. Eu não vou parar de interceder, de jejuar, até que eu entre nesse lugar com o Senhor, porque essa é a vida para a eternidade. Amém, irmãos? Vamos entrar nesse compromisso. Nós vamos entrar agora, depois de a gente orar. Quem quiser se colocar de pé para a gente orar, fechando essa palavra. Nós vamos continuar agora com a ministração da ceia. Queria pedir aos irmãos que estivessem servindo os elementos para a igreja. Eu não posso deixar de amar. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Aleluia. Amado Espírito Santo. Sua eterna beleza. Sentada a esta mesa, Fascina os meus comendo do pão da palavra. Ô Senhor, ainda é doce em meus lábios nós queremos ser fortalecidos nesta verdade seu nome. e entrarmos nessa identidade que o Senhor tem para nós através de Cristo, Filho, através do sacrifício salvífico, através daquilo que o Senhor já fez por todos nós, Senhor. E sermos não somente gratos, mas também obedientes, te dando honra ao nosso testemunho no nosso dia a dia, buscando no Senhor esse crescimento,
essa identidade, essa maturidade desse novo nascimento. Leva cada um de nós, Senhor. Leva, Senhor, porque sem Ti nós não podemos fazer nada. Leva cada um de nós a entrar nesse lugar, dessa identidade, desse nascimento, Senhor, da palavra, da verdade, da água, do Espírito. Batiza-nos, Senhor. Toma a vida de cada um de nós para o governo. Faz de cada um de nós o seu altar. Faz de cada um de nós, Senhor, nos transformando de glória em glória, Senhor. Nos purificando com fogo. Nos vivificando, nos santificando. Nos avivando, Senhor. Nesse tempo que nós estamos vivendo, porque nós queremos, Senhor, entrar nesse ciclo novo. A começar do primeiro dia do último mês deste ano, no calendário ocidental onde nós vivemos, ó Deus. Nós precisamos, Senhor, entrar no novo ano sendo primícias do Senhor. Assim como Cristo é a primícia que o Senhor enviou até nós, Senhor, para cumprir essa missão de ser o Cristo, de se entregar até a morte, morte de cruz. E que nos fez de volta para Ti. Por isso nós te pedimos, habita em cada um de nós, amado Espírito Santo. E vem nos santificar, vem nos purificar, vem nos constranger, vem nos batizar, Senhor, na remissão dos nossos pecados. Fazemos isso, Senhor, proclamando a morte do Senhor até que Tu venhas, fazendo em memória de Ti, Senhor, colocando o nosso entendimento, a nossa visão, o nosso coração, a nossa força, o nosso querer na eternidade, aguardando o Senhor voltar para nos buscar, para termos um encontro com o Senhor nos céus, porque nós, Senhor, que estamos aqui, queremos ouvir do Senhor. Vinde bendito do meu Pai, entrar para o gozo eterno, no meu reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Nós entendemos que nós somos esses que fomos escolhidos. Nós entendemos que nós somos esses filhos. Nos arrependemos, Senhor, de todas as vezes que ficamos apegados, aprisionados nas coisas desta terra. Mas que hoje haja uma grande libertação para o nascimento da água e do Espírito Santo. Entramos nessa mesa com esse coração, Senhor, porque queremos comer do Teu corpo e queremos beber do Teu sangue, pão da vida, amado Cristo, para termos parte com o Senhor nesse reino em toda a eternidade. Ajuda-nos o Senhor em nossas limitações. Em nome de Jesus Cristo oramos. Te apresentamos todos, Senhor, os elementos, o pão, o corpo de Cristo, a carne de Cristo e o sangue de Cristo, Senhor, esses elementos. Hoje, Senhor, nós vamos comer desse corpo fazendo, Deus, um renovo de aliança com o Senhor. Todos assentados à mesa, famílias inteiras, pais, mães, filhos, entendendo que nós pertencemos, Senhor, e que nós queremos viver a promessa e o propósito de nos tornarmos semelhantes ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode servir os elementos, por favor. A beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. A beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. A beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo. A beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo. Cristo é tudo que Deus pode
pode nos dar. Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, oh, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo é tudo. Amém. Que Deus pode nos Todos dar. estão com a carne de Cristo e o sangue. Amém. Vou pedir mais um pouquinho dos senhores. Nós vamos estar fazendo um ato profético, um ato dentro da palavra que nós aprendemos com Cristo, juntamente com o pastor Júlio e a pastora Madelon, que são os nossos líderes, porque nós entendemos uma visão que não foi, a gente não abriu nada. Ninguém aqui abriu igreja, porque a igreja não se abre. A igreja, ela nasce. Eu acompanho o pastor Júlio Madelon há muitos anos. E ele tem tanto defeito, pastor Júlio, quanto o pastor Hudson tem, qualquer um de nós aqui. Pastora Madelon tem defeitos como qualquer mulher aqui tem. Mas eu conheço o coração deles na palavra de Deus. Eu caminho com eles há muitos anos. Deus do céu fez uma aliança comigo e com eles há muitos anos. E eu vi, irmãos, quando Deus nos juntou novamente, algo nascer na sala da casa deles, com oração, com intercessão, com palavra, com ceia. Eu participei das visões que Deus deu quando chamou para esse ministério. Então eu sei a palavra que a gente entrou junto com eles dentro da visão, que seríamos uma hospedaria para cuidar de vidas que estão participando das igrejas dos fariseus, que estão feridas do lado de fora, que não tem o amor, uma graça, a palavra, o ensino, a aliança. Ah, mas espera aí, Hudson. Pastor Júlio, ele pode ser mais novo que você, meu irmão. Bota isso na tua cabeça. Não tem a ver com a idade, não tem a ver com o dom, não tem a ver com a revelação de quem é maior nos dons. O que o Espírito deu para um, o Espírito deu para o outro. Tem a ver com aquilo que Deus escolheu, irmão. Porque conhece o coração. É o coração que ele conhece. Eu já tive tempo de muita aflição, de estar sozinho na igreja, trabalhando, libertação, cura, encontro, para lá e para cá, vivendo dentro da igreja, com a equipe de guerra. Eu, Dani Guedes, Luísa, Sandro, Vitor e muitos outros. A gente estava em tudo quanto é lugar, irmão, guerreando. Aí chegou um dia que eu estava abatido. E sempre quem orava por mim era a pastora Madelon. Por causa do ministério, identidade ministerial, de batalha espiritual. Mas nesse dia eu fui até os dois. E falei, eu preciso de oração. Eu não estou aguentando. Eu estou aflito. É
algo dentro de mim que está me trazendo tristeza, trazendo angústia. A pastora Madelora falou assim: amém, meu filho, vamos orar. Eu falei: poxa, me perdoa, mas hoje não era você que eu quero que o pastor, porque o pastor tem um coraçãozão, irmão, e eu precisava era daquilo. Eu precisava era desse coração aqui, desse coração que muitas vezes a gente não entende. Um coração amoroso que muitas vezes a gente acha assim, não é possível, que é muito amor, que não consegue ver, que está sendo enganado, está sendo assim, assado. E a gente quer questionar. Mas foi exatamente o que Deus me mostrou quando eu estava pregando essa palavra. Você precisou desse coração um dia. E você foi lá buscar o meu socorro através desse coração. E ele foi, botou a mão em mim, me abraçou e orou, irmão. Eu só chorei, mas saí dali curado. Não tem a ver com o nível de intelectualidade, irmão. Não tem a ver se a unção é níveis master. Tem a ver com o coração. Tem a ver com a aliança. Tem a ver com aquilo que eles obedecem, que é Cristo. Tem a ver com a honra que eles dão ao eterno Pai. Eu tenho família que está aqui dentro, que não queria mais estar à igreja, mas estão de volta aqui, sabe por quê? Porque encontraram graça, encontraram paz, encontraram amor. Eu tenho um cunhado que está aqui, ele canta no louvor e é pregador da palavra. Mas ele encontrou algo assim, ele falou assim: eu não vou provar se eu não sei pregar, se eu não sei pregar, eu só preciso daquilo que tem. Amor, graça, paz, justiça, a armadura de Deus. E essa armadura, irmãos, quando a gente consegue ver essa armadura revestindo o servo, o filho, o reino, o sacerdote de Deus, é porque tem fruto lá dentro. Vamos entender uma coisa: o fruto do Espírito é um fruto. Ele é gerado dentro dos nossos corações pelo primeiro gomo, que é derramado, o amor, que é Cristo, pelo Espírito Santo. E esse amor vai quebrando todo o jugo. Esse amor vai lançando fora todo medo. Esse amor vai cobrindo a multidão de pecados. Esse amor vai fazendo os outros frutos, ele crescendo dentro. É a paz, é a alegria, é a bondade, é a benignidade, é a mansidão e é o domínio próprio. Isso é fruto que vem do Espírito Santo. Mas sabe por que que vem? Porque ele está acima de toda a obra da carne. Então é um sacrifício que eles fazem para estar aqui. Vocês pensam que está liderando uma igreja. Não é fácil. Então hoje, nessa ceia, no último mês do ano, no primeiro dia do mês, no primeiro e no último, como nós aprendemos hoje, o primeiro Adão, uma natureza que nós temos, mas no segundo e último, que é Cristo, nós estamos nascendo. E hoje, como a palavra nos ensina, queria chamar o pastor Júlio Madelon, que estivesse sentados aqui. Amém, irmãos? Quem concorda? Exato. Fique chateado, o pastor Hudson está um tempo em pé, não. Depois você vai fazer uns alongamentos com o Luquinha lá na praia, que vai tudo certo. Então, o que nós vamos fazer aqui agora é um ato que Jesus nos ensinou. Aonde que ele ensinou os discípulos dele? A ceia. João 13, versículo 14, diz assim: dessa maneira, se de vós eu sou o Senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar
os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, guarda bem esse versículo. Se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Amém? Vou ler de novo. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e os praticardes, abençoados sereis. Amém? Eu queria chamar a liderança